Nós estamos vivendo no ano de 2020 um tema maravilhoso: expansão. Eu creio que todos nós desejam isso para si, expandir aquilo que é, aquilo que faz e como se vive a vida. E nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre como as pessoas amam e como se é a forma de amar nos dias de hoje. Muitas vezes nós diminuímos o amor a apenas um romance. E pensar apenas assim sobre o amor é diminuí-lo. Porque o amor não é apenas o relacionamento que existe entre duas pessoas que se amam. É muito mais do que isso. Quantos pais e mães nós temos aqui essa tarde? Temos muitos. Quantos pais e mães aqui essa tarde já entregaram pelo menos um dos seus filhos para morrer por alguém? Nenhum. Eu também não faria isso jamais. Nem por mim mesmo. Na verdade, nós como pais, nós preferimos entregar as nossas vidas em favor dos nossos filhos. Nós fazemos de tudo para que eles tenham uma vida maravilhosa e agradável. Deus também. E neste tema de expansão, eu quero falar sobre a expansão do amor. E o amor se tornou uma palavra muitas vezes usada de uma forma ingênua por nós. A gente diz que ama tudo. A gente ama carne, a gente ama carro, a gente ama churrasco, a gente ama tereré. Mas nós não amamos essas coisas. Nós apenas gostamos muito. Eu queria falar hoje à tarde sobre um amor que supera todas as coisas e que nos ensina a viver de uma forma certa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João. João, no capítulo 21. João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, existe um diálogo maravilhoso entre o apóstolo Pedro e Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que neste momento Jesus Cristo já havia morrido e ressuscitado, e o apóstolo Pedro havia por um momento desistido de tudo. Jesus Cristo disse para eles ficarem em Jerusalém, e Pedro era um homem muito impetuoso. Ele abre mão de tudo, ele volta a pescar, ele volta a ser um pescador. Mas neste momento, Jesus restitui o ministério de Pedro e confirma a liderança que Pedro iria exercer sobre a então recém-nascida igreja. E o diálogo é o seguinte, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele respondeu: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder compartilhar da tua palavra. Que o Senhor continue abençoando o meu pai e apóstolo, que me concede essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Que as minhas palavras saiam do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é falado e usado por alguns pregadores em algumas situações, bem interessante. O texto foi traduzido do aramaico para o grego. E no grego, o copista se deu o direito de usar duas palavras sinônimas no grego
que é ágape e filéu. Então Jesus perguntava: Pedro, você me agapau? E essa palavra ágape significa amor, amor pleno. Mas filéu, da mesma forma, significa amor completo. Então alguns dizem que Pedro amava a Jesus, ou dizia que amava Jesus, com um amor inferior ao amor no qual Cristo lhe perguntava. Mas nós temos que convir que se estes amores não fossem semelhantes e fortes da mesma forma, e expressassem o amor de forma igual, no terceiro versículo que nós lemos, que é o 17, Pedro não teria se entristecido. Pedro fala, o semblante de Pedro mudou. E ele se entristeceu e disse: poxa, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Na verdade, Jesus perguntou isso 3 vezes para confirmar que tipo de amor Pedro tinha por Jesus. Não sei se você lembra, mas alguns dias antes, Pedro havia negado Jesus Cristo 3 vezes. E 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E não faz diferença qual língua ou qual palavra o copista usou para traduzir as palavras. A conversa original foi em aramaico. E em aramaico não existe diferenciação entre palavras de amor. É apenas uma palavra. Então, a intensidade do amor no qual Cristo pergunta era uma intensidade na qual Pedro sabia qual era. Tendo dito isto, o que confirma o amor na qual Jesus quer se sentir amado é uma incumbência que Cristo dá a Pedro. Pedro, tu me amas. E nós vivemos em uma era em que as pessoas escrevem textos gigantescos. Elas compram presentes maravilhosos. Mas a verdade é que cada um de nós tem uma forma de se sentir amado. Tem gente que se sente amado com presentes. Tem gente que se sente amado com palavras. Tem gente que se sente amado apenas sentando ao lado do outro e assistindo qualquer coisa que seja na televisão. Cada um de nós tem a sua forma de se sentir amado. E Jesus também tem a sua forma de se sentir amado, e Ele expressa isso. Jesus Cristo não é um adolescente. Eu não sei se você já viu ou presenciou casais de namorados adolescentes. Eles não conversam, eles cochicham. E quando você está perto deles, você não sabe se eles estão falando mal de você ou se eles estão brigando. Porque de repente algum vira a cara. E você não consegue entender por quê. Porque eles não estavam falando absolutamente nada e de repente um vira a cara para o outro. Ou pessoas que fazem: você não entendeu o que eu quis te dizer da forma como eu queria? Só que a pessoa não falou nada, ela só deu um olhar. Irmãos, eu sei ler muita coisa, mas olhar eu não consigo às vezes. Tem gente que quer que o outro adivinhe como o outro quer que faça. Jesus não é uma criança. Jesus sabe o que Ele quer. E Ele determina a forma como Ele gosta de ser amado. E Ele coloca isso para Pedro. Pedro é, nessa conversa, o meu e o seu representante de como amar Jesus. Ele fala: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Nós vivemos em um estado que é, em sua maioria, agrícola e pecuarista, graças a Deus. É tão gostoso viajar pelas estradas do Mato Grosso do Sul e ver aquelas centenas de plantações de churrasco. É uma bênção isso. É maravilhoso. Eu vejo aqueles churrascos futuros em breve. E eu gostaria de fazer uma pergunta simples. O que é mais importante para um pecuarista? Fala para mim, não tem medo de errar, não é fácil. Não é pegadinha, não. O que é mais importante para o pecuarista se não for o seu rebanho? Se você tira o rebanho do pecuarista, ele não tem nada. Jesus Cristo, assim como é Rei dos Reis, Ele é pastor dos pastores. E Ele entrega nas mãos de Pedro aquilo que ele tinha de mais importante. O que Jesus tinha de mais importante eram as suas ovelhas. Porque um pastor sem ovelhas é um pastor sem destino, sem rumo, sem nada. A única coisa que Jesus tinha
eram as pessoas pelas quais ele acabara de morrer e ressuscitar. Aquilo era o que Jesus tinha de mais importante. Jesus não tinha nada, olha, cuida da minha túnica, cuida do meu tesouro. Não, o que era mais importante para Jesus eram os seus cordeirinhos. É importante nós entendermos que o amor que Jesus quer é um amor que faz uma diferença no mundo inteiro. Jesus não é egoísta. Mais uma vez, ele não é um homem que busca satisfação própria. O amor de Jesus tem um propósito. E o propósito do amor de Jesus é mudar o mundo. Cristo se baseia em ações e não em palavras. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Pedro respondeu 3 vezes a mesma coisa. E em todas as 3 vezes Jesus falou a mesma coisa. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você saiba algo. Amar é um verbo. Eu não sou excelente em português, me desculpe. Mas o pouco que eu entendo de português e sobre verbos, o verbo implica uma ação. E se você ama Jesus, você faz algo por Jesus e algo para que Jesus se sinta amado. Olha, Jesus ama os contemplativos, mas ele se sente amado pelos ativos. É importante entendermos isso. Porque nós dizemos, eu amo Jesus do sofá da minha casa, eu amo Jesus do conforto da minha cama, eu amo Jesus sem fazer absolutamente nada. Ótimo, é a forma de você amar Jesus, mas não é a forma como Jesus se sente amado. Eu não sei se você gostaria de amar a Jesus da forma como ele gosta de ser amado, mas esse é o meu desejo. O meu desejo é que ele se sinta amado por quem eu sou e pelo amor que ele colocou em mim. Então, quando nós amamos a Cristo, nós amamos tudo aquilo que Cristo ama. E Jesus ama pessoas. Jesus ama pessoas. Eu não sei há quantos anos você está na igreja. Eu tenho 33 anos na igreja. Opcional ou não? Porque meu pai me levava sem me perguntar nada. Graças a Deus. Você não entrevista filho para trazer para a igreja, você apenas traz. Você não fica, filho, você quer ir na igreja hoje? Não, você enfia ele dentro do carro e traz. Eu não quero ir, vai sem querer mesmo. Porque é num desses cultos que ele não quer vir, que o Espírito Santo pega ele e ele é convertido em nome de Jesus. Então traga seu filho para a igreja. Ele fica chorando, gritando, amordaça um pouquinho só, não tem problema. Ninguém vai te denunciar, amém? Vamos ajudar o coleguinha? Amém. 33 anos que eu estou na igreja. Tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero. Até hoje. Mas eu não vivo por desejo, eu vivo por propósito. E o propósito que Deus tem para mim é que todos os dias Ele me dá uma oportunidade para eu amá-lo. Eu quero que você entenda que o jogo está se invertendo. A gente vive numa sociedade em que, infelizmente, nós nos tornamos muito carentes pelas demandas da vida. Pela fragilidade das famílias, pelo ritmo acelerado. Mas, você já pensou em como amar Jesus? Você já pensou em como agradá-lo com o seu amor, com a sua vida, com as suas atitudes? A linguagem de amor de Jesus não é romântica, é laboriosa. Eu não sei se você sabe o que significa essa palavra, mas labor significa trabalho. A linguagem de amor de Jesus é trabalhe por mim, trabalhe para mim, trabalhe comigo. É assim que Jesus se sente amado. Olha, nesses 33 anos de igreja, eu ainda não consegui entender, compreender ou aceitar que Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Pastor dos Pastores, me tirou das profundezas do inferno, de onde eu estava indo,
para que eu apenas saísse da minha casa, sentasse num banco e voltasse para minha casa e repetisse isso. É importante que isso aconteça, mas nesse interim, é importante que você demonstre quem Jesus Cristo é para você, para as outras pessoas. É importante que haja uma intrepidez no seu coração, nos seus lábios, nas suas ações, em que as pessoas saibam quem você é. Jesus Cristo não morreu por agentes secretos do reino de Deus. Jesus Cristo morreu por filhos. E Ele quer que os seus filhos falem desse Pai que os ama acima de tudo. Porque Deus nos amou tanto. E em João 3,16 fala que Ele nos amou tanto, que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Então, eu imagino que você queira receber de Deus aquilo que é mais importante para Ele. Aquilo que é mais importante para Cristo são as suas ovelhas. Mas olha, Jesus confia em alguém que o ame mais do que ama o ministério. Que alguém que o ame mais do que ama a família. Que alguém que o ame mais do que ama os próprios ganhos monetários. Que alguém que o ame mais do que quer o prazer imediato. Jesus quer confiar em pessoas que jamais o colocarão em outro plano a não ser o primeiro. Jesus deve estar em primeiro plano em nossas vidas sempre, o tempo inteiro. Porque se você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, você vai conseguir amar a sua esposa como Cristo te ama. Você vai conseguir educar os seus filhos como Jesus te educa em amor. Você vai conseguir transformar todo o seu trabalho em um resultado muito positivo. Você vai conseguir fazer da sua vida uma maravilha, porque você colocou Jesus em primeiro lugar. Nós não podemos negociar isso. Isso é inegociável em nossas vidas. Nós não podemos ser cristãos apenas para fazer parte de uma consulta do IBGE. Nós devemos ser cristãos evangélicos, porque nós somos mudados pelo Evangelho. Porque nós anunciamos as boas novas, porque nós anunciamos o Evangelho que transforma e salva as pessoas que se abrem para Ele. É tão gostoso ser crente no Brasil. É tão gostoso. Olha esse templo maravilhoso. Lá de fora a gente já sente o cheiro da igreja. Esse ar-condicionado, olha que delícia. Tudo é maravilhoso. Mas nós não devemos nos assentar em nosso conforto e pensar que isso é tudo. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para cada um de nós. E olha, a maturidade do amor é servir. Os maduros em amor servem sem contestar. É interessante que quando você vê casais mais velhos, eles fazem as coisas um pelo outro sem o outro nem pedir, porque eles já sabem como funciona. E eles não fazem esperando algo em troca, eles sabem que aquilo é a forma de amar o outro. A forma de amar o outro é servir. A forma de amar a Cristo é servindo-o e servindo a comunidade onde Ele te colocou. Se Cristo te colocou aqui é porque Ele sabe que aqui você vai expandir. Se Jesus Cristo te colocou aqui porque Ele sabe que aqui você vai frutificar. E o resultado final, o produto final do amor que nós temos por Cristo são vidas. Porque é isso que Jesus Cristo mais ama. Jesus Cristo não veio aqui simplesmente para nos tirar das profundezas do inferno e nos deixar ao léu. Jesus Cristo salva pessoas para que elas tenham um propósito. Queridos, o nosso propósito está vinculado a Jesus Cristo. Ninguém no mundo, em sã consciência cristã, pode dizer que o seu propósito não esteja atrelado a Jesus Cristo, porque Ele é tudo aquilo que nós temos. Jesus Cristo não é alguém a mais na nossa vida. Jesus Cristo é a única coisa que nós temos. Jesus Cristo é a única pessoa que nos consegue nos fazer expandir de quem nós éramos para quem nós estamos. Em 2 segundos, pensa em quem você era há 10 anos atrás, em quem você é hoje com Jesus Cristo. Você expandiu ou não? Muito ou absurdamente? Você é outra pessoa.
Isso é expansão, mas o produto final dessa expansão são vidas. O produto final disso é você abrir a sua casa para que uma célula aconteça na sua casa. O produto final disso é que você tenha coragem e realmente assuma a liderança que Cristo já te deu. Porque nós somos uma igreja de discipuladores. Nós não somos uma igreja de programa. Nós somos uma igreja que acredita que cada um dos membros dessa comunidade são líderes em potencial. E nós promovemos isso todo o tempo, porque nós acreditamos que Jesus Cristo te salvou para isso. Não é um programa da nossa igreja. Não é algo para a nossa igreja crescer. É algo para o reino expandir. E Ele quer usar a tua vida para isso. Em 2020, talvez você seja a pessoa que vai abrir as portas da sua casa para que uma célula funcione. Talvez em 2020 você vai perder a vergonha de falar em público e você vai começar a sua primeira célula. Talvez em 2020 você vai crescer tanto, expandir tanto, que as suas células vão se multiplicar de uma forma que você vai falar, meu Deus, é Deus quem está fazendo. É Ele mesmo quem está fazendo. É Jesus quem faz. Uma coisa nós precisamos entender. Quem ama, faz. Quem ama, faz. Eu não sei se você já fez alguma coisa por alguém que você ama, que você não faria por mais ninguém no mundo. Alguém já fez isso? Eu já fiz, eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço pela minha esposa e pelos meus filhos o que eu não faço pela esposa de ninguém, pelos filhos de ninguém. Isso não é errado, isso é normal. E eu não me sinto culpado por isso. Isso é até instintivo. Quem assiste Discovery Channel sabe. Tem 2 filhotes. Um vai ser comido pelo leão e o outro não. Qual que a zebrinha vai salvar? O filhote dele. Tchau, outro filhotinho. Deus te abençoe. Fazendo parte aí do ciclo da vida. Mas o mundo está esquisito. Está muito esquisito. Mas você não é esquisito. Você é filho de Deus. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um polvo comendo um siri. Eu não sei se você sabe o que é polvo ou siri, mas são 2 animaizinhos maravilhosos. Que se você assar fica lindo. Ambos. É uma maravilha. E o siri nadava, dava a volta, e o polvo atrás, e ele alcançou com um bracinho dele e comeu. Fiquei feliz pelo polvo, que é horrível morrer de fome. Tem tanto siri nesse mundo. E as pessoas escrevendo embaixo, tadinho do siri, coitado do siri. Ai meu Deus, apaga esse vídeo. O que é que está acontecendo com o planeta Terra? Sabe o que está acontecendo? Eles estão esperando você se manifestar. Eles estão esperando a expansão do seu amor pelas vidas. Eles estão esperando você desmistificar a mente das pessoas. Porque as pessoas têm tanto amor nelas, mas elas não sabem para onde direcionar. E o amor do homem deve ser direcionado para Deus. Porque o amor de Deus já foi direcionado para o homem através de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Quem ama, faz. E em João, no capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus Cristo não nos chamou apenas para ouvir as suas palavras, mas para praticá-las. Praticar as palavras de Cristo é também praticar as atitudes de Cristo. E as maiores atitudes de Cristo sempre estão atreladas à transformação do ser humano. Eu não sei como você tem planejado o seu 2020, mas eu tenho certeza que o 2020 que Deus planejou para você é muito maior do que você consegue planejar. Jesus não nos chamou para um conforto. Jesus nos chamou para um desconforto maravilhoso, que é amar vidas. Ah, pastor, mas gente dá problema. Você também não dá? Todo mundo dá problema. Mas sabe o que é que as pessoas com problema precisam? De alguém que conheça as palavras de um livro que transformam vidas. As pessoas precisam de você. As pessoas precisam das suas palavras baseadas na palavra de Deus. As pessoas precisam da sua paciência, do seu amor, do seu cuidado. Porque a expansão do amor é cuidar do próximo.
Isso você vê quando uma mãe tem um filho. Ela protege aquele filho de toda forma. É interessante que quando uma mulher se torna mãe, ela se transforma. Ela se transforma. Muda a vida completamente. E ela passa a viver para aquele serzinho que acabou de nascer. Ela acorda de madrugada. Ela fica a noite sem dormir. Ela muda toda a programação da vida para que aquela criança tenha tudo, do bom e do melhor. E cresça saudável e bem educada. E depois chega a fase que aquela mãe quer que aquela criança comece a dar orgulho. E ela fala aquilo lá para o tio ver. E ela não fala. Depois que o tio vai embora, o que é que ela faz? Ela fala. Porque ela não está nem aí para a gente. Mas como é bom amar as crianças. Como é bom amar os filhos que Deus tem nos dado. Mas é maravilhoso amar os filhos espirituais que Deus vai te dar neste ano. E este ano é um ano de expansão sobrenatural. E eu queria te perguntar, quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão para eu ver quem ama a Jesus aqui. Eu quero te falar algo forte. Jesus não nos chamou para levantarmos as mãos. Jesus nos chamou para estendermos as mãos. Estender a mão é levar para o pecador aquilo que ele mais precisa. Jesus Cristo. Levar para o pecador aquilo que ele mais precisa é levar salvação, é levar perdão, é levar segunda chance, é levar uma nova vida que ele jamais teve sem Jesus Cristo. Queridos, nesses 33 anos, eu sempre fico muito feliz com a salvação de pecadores. E quando nós vimos alguns testemunhos de pessoas dizendo, olha, eu era isso, eu era aquilo, mas Jesus Cristo me transformou. E muitas vezes dentro da nossa igreja, uma pessoa comete pecado e a gente quer crucificar aquela pessoa. A gente tem que aprender que a expansão do amor é perdoar não só os de fora, mas também os de dentro. E andar a segunda milha com quem pecou dentro também, porque essa pessoa também precisa de reconciliação com Jesus Cristo. Você quer expandir o seu amor? Ame o pecador que está do teu lado. Ame o pecador que há muitos anos você conhece. Ah, mas me surpreendeu. Não, a gente não tem que se surpreender, a gente tem que amar. Porque a nossa chamada é a chamada que Jesus Cristo tem para Pedro. Você ama Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Cuida de quem eu gosto de cuidar. Você ama Jesus? Ama quem eu mais amo. As minhas ovelhinhas. O que tem de mais precioso para Jesus são as ovelhas dele. O amor de Jesus é incontrariável. É um fato. Ninguém pode negar que Jesus Cristo não ame alguém. Porque o amor de Jesus não é um amor romântico. É um amor transformador. Ele nos ama a ponto de nos transformar na pessoa que Ele sonhou para nós. E nós estamos nesse processo. Eu estou nesse processo desde o dia que eu me converti. Eu me converti com 7 anos de idade, enquanto o Painho estava pregando. Tem muitos anos já que eu sou convertido. Eu demorei para me batizar, porque eu só queria me batizar quando eu entendesse o que era isso. Eu só entendi com 15 anos de idade. Cada um, tem o seu processo, Jéssica, minha irmã, se batizou com 9 anos. Rebeca também se batizou novinha. Mas eu falei, Painho, eu quero me batizar quando eu entender o que é isso. E eles falaram, tá bom. Eu lembro que quando eu me batizei, todo mundo chorou lá em casa. Tipo assim, finalmente esse menino se batizou, meu Deus. E semana passada eu conversava com meu avô por vídeo, o pai de Painho. Meu avô foi missionário por 23 anos da Convenção Batista Baiana. E ele estava assistindo um vídeo meu de pregação aqui na Juventude no sábado. E manhã falou, antes de eu falar com meu avô, ela falou, seu avô está emocionado que ele te viu pregando. Ele nunca tinha te visto pregando, ele está chorando. E meu avô, ele é todo agitado. Ô, sujeito, como é que você está, sujeito? Estava vendo você pregar aqui. Começou a chorar. E ele falou assim, você me dá muito orgulho, porque você é meu único neto que virou pastor. Eu amo todos os meus netos, mas você me dá orgulho porque você está continuando o que é já a 5ª geração na nossa família. Deixa eu te dizer algo.
Você não precisa de um título para ser líder. Você não precisa de um título pastoral para expandir o seu amor e conquistar vidas para Jesus. Porque eu sou pastor há 5 anos, mas eu labuto por vidas, eu não sei desde quando. E eu aprendi a amar vidas como o meu Jesus ama. Aquelas ligações de madrugada que você atende, porque isso é cuidar de filho. Filho não tem hora para cuidar. Filho a gente cuida quando ele precisa. Isso a gente desenvolve com alegria. E chega um momento que isso não é um peso. Filho não é peso, filho é bênção. E filho espiritual não é peso, filho espiritual é bênção. E eu queria contar um testemunho. Nós estávamos na chácara, orando essa semana. E no primeiro dia, eu estava sentado em um dos bancos de madeira, lá perto das mangueiras. Uma escuridão, um breu. E eu sentei, comecei a olhar para o chão e orar, era uma oração em línguas. E eu comecei a ver sair do chão. Eu não sei se você já viu quando o asfalto está muito quente e sobe um vapor de cima. Parece que está pegando fogo no asfalto. Parecia que estava pegando fogo na grama. E eu, conversando ali em línguas, conversando com o Espírito Santo, eu falei, mas parece que está pegando fogo na grama. E o Espírito Santo me fez uma pergunta que talvez as pessoas que entendem mais de plantação consigam responder melhor do que eu. Ele perguntou, para que se toca fogo num pasto? E eu não sei de nada. De nada. Eu falei, eu entendo que quando toca fogo num pasto, é para plantar algo novo. Para você renovar aquela terra. Você queima tudo aquilo e depois você planta algo novo. E o Espírito Santo falou para mim, quantas pessoas na igreja você acredita que estão há muitos anos que não estão produzindo? Eu falei, eu não sei. Ele falou, sabe como essas pessoas voltarão a produzir? Da mesma forma como os campos produzem. Elas devem passar pelo fogo. E eu falei, mas que tipo de fogo? O fogo do meu espírito. É um fogo que renova. É um fogo que restaura. É um fogo que acende uma paixão que jamais se teve. E eu falei, eu quero isso para mim, eu quero isso para a nossa igreja. E o Espírito Santo falou comigo, 2020 é esse ano. O ano em que o nosso fogo será restaurado. O ano em que nós produziremos frutos para o Senhor. O ano em que nós amaremos ao Senhor da forma como Ele se sente amado. Produzindo e cuidando das suas ovelhinhas. Cuidando dos seus cordeirinhos. Fazendo com que as pessoas se acheguem ao Jesus que a gente tanto ama. Jesus não quer um romance conosco. Jesus quer que nós trabalhemos para a glória dEle. E chegou esse tempo em nossas vidas. Eu entendo que esse tempo chegou para nós. Entenda, Jesus Cristo não salva pessoas apenas para tirá-las do inferno, mas para dar a elas propósito. Jesus Cristo tira pessoas do inferno e entrega para elas um propósito, porque é isso que faz com que as pessoas vivam. Uma pessoa sem propósito, uma pessoa que não sente nada, que se sente vazia, mas uma pessoa que tem um propósito, um alvo para atingir. Queridos, Jesus não é desorganizado. A igreja de Cristo não é uma bagunça. Cristo tem alvos claros para nós. E um alvo que é objetivo que Ele tem para nós é fazer com que a sua igreja expanda e cresça e se multiplique. E eu ouço muitas pessoas falando, uma igreja cheia não é nada. Uma igreja cheia não significa nada. Essas pessoas são ignorantes. Porque o que Jesus Cristo nos fala é para pregar e fazer discípulos. Então uma igreja cheia de discípulos é uma igreja cheia de transformadores. É uma igreja cheia de pessoas que amam aquilo que Jesus Cristo ama. E Jesus Cristo ama pessoas. Jesus Cristo entregou a sua vida pelos seus cordeirinhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele diz.
Ele também poderia ter dito: ide por todo mundo, vivei o Evangelho. Se você consegue viver o Evangelho, você consegue pregar o Evangelho. Porque é muito bom quando você prega aquilo que você é. O amor de Cristo deve gerar em nós amor por quem Ele ama. Jesus Cristo ama vidas. E se você ama Jesus, talvez hoje seja um dia, uma noite, uma tarde, de você reacender em você o amor pelas vidas.